Mais uma matéria especial do Aratuon, dessa vez para falar sobre saúde mental. Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas têm relatado ter ansiedade. E dados inéditos divulgados pelo YouTube apontam que no mês de maio de 2021, a busca por temas como ansiedade e saúde mental aumentou e bateu recorde. Foi simplesmente o maior patamar alcançado desde 2008. Mas para falar melhor sobre esse assunto, para explicar o que é ansiedade e como lidar com ela, nós convidamos a médica psiquiatra, professora da UFBA e coordenadora do Centro de Estudos da Clínica Olist, doutora Fabiana Neri. Eu acho importante a gente começar esclarecendo que a ansiedade ela é um sentimento normal, natural e fisiológico. Ou seja, ela faz parte da nossa vida. É normal a gente ficar ansioso quando a gente tem um evento no dia seguinte ou quando algo que a gente tem uma expectativa muito grande está para acontecer. Mas essa ansiedade que é normal, que faz parte da nossa vida e que é absolutamente compreensível que a gente sinta, ela também pode se transformar num sentimento patológico. E aí então a gente vai começar a chamar de um transtorno de ansiedade. O que diferencia a ansiedade normal, natural da vida, da ansiedade patológica? A ansiedade patológica, ela vai ser uma ansiedade mais duradoura, mais intensa, mais exagerada, que vai se manter por muito tempo e que vai causar prejuízos à vida daquela pessoa. Então vamos dar um exemplo. É absolutamente normal e natural uma pessoa que está na véspera do vestibular ficar um pouco mais ansiosa e às vezes até ter uma dificuldade para dormir à noite. Mas isso vai passar no outro dia, no momento que ela fizer a prova, e isso não vai perdurar. Uma ansiedade patológica é alguém que, por ter que apresentar um trabalho na escola, passa 3 dias sem dormir bem, extremamente ansioso com a situação, sofrendo muito porque vai apresentar aquele trabalho, e isso perdura pelos esses 3 dias até que ele apresente o trabalho com grande sofrimento. Então, essa é a diferença entre a ansiedade normal e natural da vida e a ansiedade patológica, que existem vários tipos de transtornos. Então, a ansiedade é um estado de tensão aumentado, o paciente está sempre em alerta e, em geral, achando sempre que o pior pode acontecer. A ansiedade em geral, a ansiedade patológica, ela é associada a pensamentos ruminatórios, então o paciente fica remoendo os pensamentos na cabeça. Geralmente pensamentos de cunho catastróficos, tudo sempre vai acontecer da forma mais catastrófica e da pior forma possível. E além disso, a ansiedade também pode estar associada a sintomas físicos, como coração acelerado, suor na mão, dor de cabeça, sensação de desmaio, tremores e uma série de outras infinidades de sintomas ansiosos. Então, isso é o que caracteriza a ansiedade patológica. Bem, por que aconteceu de a gente ver que as pessoas ficaram mais ansiosas na pandemia? Tem vários motivos para explicar isso. O primeiro deles é que a mudança do que aconteceu na nossa sociedade devido à pandemia estimulou muito o aumento dos sintomas ansiosos em todo o mundo. Então a gente está falando aí que o confinamento aumentou a ansiedade, o isolamento aumentou a ansiedade, o medo da doença, de adoecer ou de perder entes queridos aumentou a ansiedade. Claro, nem todo mundo ficou ansioso na pandemia, mas é normal um certo grau de ansiedade envolvendo os riscos, os perigos e as modificações que foram, infelizmente, impostas a gente por conta da pandemia do Covid-19. Mas não só isso. Pacientes ou pessoas que já tinham um certo grau de ansiedade, que já conviviam com sintomas leves de ansiedade e esses sintomas não prejudicavam, não atrapalhavam, com a vinda da pandemia, ou seja, um estressor de ordem extremamente importante, de uma magnitude muito grande, fez com que esses sintomas que eram leves e que não atrapalhavam a vida do indivíduo passassem a aumentar, a tomar uma proporção muito maior e então causar prejuízos a essa pessoa. Que tipo de prejuízos? A gente observou, por exemplo, pessoas que não conseguem sair de casa para fazer nenhum tipo de atividade, mesmo que com proteção, mesmo que com máscara, porque tem muito medo de pegar a doença ou de transmitir a doença para um ente querido. Então existe, claro, a preocupação com a pandemia, os cuidados são necessários, mas a ansiedade faz com que essa preocupação fique exagerada e que os cuidados em relação às prevenções fiquem exageradas e comecem a prejudicar a vida do indivíduo.
devido. Por exemplo, pessoas que estão com a mão descascando de tanto passar álcool gel na mão. Então é um prejuízo que a ansiedade está levando. Pessoas que estão extremamente confinadas sem fazer nenhum tipo de atividade, por exemplo, ao ar livre, ou que estão deixando de visitar seus médicos periodicamente, ou que estão deixando de fazer atividades importantes para a sua vida, claro, usando máscara, distanciamento social, mas que estão se limitando por conta de um medo patológico, de uma ansiedade patológica em relação à pandemia. E isso é uma questão. Então, a ansiedade relacionada à mudança de comportamento, às questões relacionadas especificamente à pandemia. Além disso, indivíduos que tiveram infecção por Covid-19 podem cursar com sintomas ansiosos após a resolução dos sintomas. Então, a infecção pelo coronavírus pode causar tardiamente, depois que o paciente melhora, sintomas ansiosos nessa população. Então a gente tem tanto a ansiedade aumentando por conta de como conviver com essas diferenças, com essas modificações, né, com confinamento, com home office, com sobrecarga de trabalho, com redução às vezes de renda, mas também a própria doença pode, em algumas pessoas, causar sintomas depressivos. Então, essas seriam as duas principais causas para a gente estar vendo um aumento de incidência de sintomas ansiosos durante essa pandemia. E aí vocês podem me perguntar, e como lidar com isso? Bem, o importante é a gente estar atento a sintomas iniciais. Então, se você começa a perceber que ou você ou alguém próximo seu, um familiar, um amigo, está começando a ficar exagerado em relação a determinados padrões de comportamento, se ele está sofrendo muito com as questões relacionadas ao confinamento e ao isolamento ou alguma outra questão relacionada à pandemia, se houve uma mudança do padrão de comportamento, alteração de sono, por exemplo, é um sintoma de ansiedade, a pessoa passa a não dormir bem ou acordar precocemente, irritabilidade, angústia, insônia, pensamentos de muita preocupação em relação a uma única questão, começar a evitar algumas situações por medo exagerado em relação àquele aspecto específico. Então, esses são padrões de comportamento que estão mudados, que estão alterados e que podem ser indícios de um sintoma ansioso. Então, o importante é não deixar o sintoma evoluir, não deixar os sintomas aumentarem a sua intensidade. Além disso, também está sempre muito atento se isso acontecer, procurar uma avaliação. Então, o tratamento da ansiedade, ele é um tratamento feito através, às vezes, de psicoterapia, às vezes de medicação, muitas vezes a associação dessas duas formas de tratamento, a medicação mais a psicoterapia, mas a avaliação por um profissional habilitado e experiente na área, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, é importante para a gente evitar que o transtorno progrida, que os sintomas ansiosos aumentem. E uma outra pergunta que sempre me fazem também é como lidar com toda essa situação. O que eu posso dizer para vocês é que é uma situação absolutamente inesperada, intangível, ninguém nunca imaginou que a gente ia passar pelo que a gente está passando. Mas a boa notícia é que nós somos seres extremamente adaptáveis e a gente consegue se adaptar bem. É assim que a gente vem sobrevivendo há milênios. Então, a gente entender que é um momento e que a gente vai se adaptar a esse momento e que esse momento vai passar é importante. A gente entender que é uma questão transitória e que logo a nossa vida vai voltar a ser como ela era, ou pelo menos muito próxima do que ela era. Talvez ela volte melhor. Eu sempre falo sobre a questão do legado positivo da pandemia. As tecnologias avançaram, os meios de produção avançaram, a gente desenvolveu novas formas de se comunicar, de trabalhar. Então, sim, vai ter um legado positivo. Mas enquanto a gente está vivendo essa situação que é absolutamente diferente e inesperada e que ninguém tomou curso e nem foi preparado para enfrentar o que a gente está enfrentando, algumas coisas podem ajudar a gente a passar por esse momento. Manter uma rotina estruturada, ou seja, na hora de acordar, acorda, levanta, tira o pijama, toma um banho, troca de roupa, começa uma rotina estruturada com hora para levantar, hora para acordar, hora para se alimentar, hora para descansar, hora para dormir, hora para trabalhar e hora para se divertir. Então, uma rotina estruturada é importante. Manter atividades físicas ao ar livre, isso é muito importante, claro, com o uso de máscaras e distanciamento social, mas também dentro de casa, para as pessoas de maior risco. Então, manter uma rotina de atividades físicas. Manter uma rotina de atividades intelectuais, ler,
ver filmes, aprender novos conteúdos, fazer cursos, aprender uma nova língua, tocar um instrumento. Então, se manter intelectualmente e cognitivamente ativo. Saber que a gente tem que ter hora tanto para trabalhar como para descansar. Então tem que ter muito cuidado com essa rotina do home office que às vezes pode ficar confusa, e essas barreiras de limite de horário entre o que é trabalho e o que é lazer e o que é casa podem ficar nebulosos. Então é importante a gente ter esses limites. E lembrar sempre que o lazer é muito importante. Quanto mais estresse a gente tem, quanto mais dificuldades a gente tem, mais a gente tem que ter equilíbrio com atividades de lazer. A gente sabe que muito do que a gente gostava de fazer nesse momento a gente não está podendo fazer, confraternizar com nossos amigos, encontrar os familiares, fazer atividades de grupo. Nesse momento a gente não está podendo fazer, mas é importante que a gente tenha uma adaptação em relação a isso. Então sim, atividades de lazer, que você se divirta, que você se distraia, que você se gratifique através de atividades que você goste. Seja ver um filme, seja maratonar uma série, seja pedir uma comida especial para você fazer um jantar em casa, enfim, seja encontrar os amigos virtualmente através das reuniões por teleconferência, mas é muito importante que a gente mantenha essa rotina estruturada, exercício, lazer e saber fazer o balanço, o equilíbrio entre trabalho e ambiente doméstico. E essas eram as minhas dicas para ajudar a gente a passar por esse período que sem dúvida nenhuma vai passar e a gente vai ter uma história e tanto para contar para os nossos filhos e para os nossos netos.